Evangelho de Mateus, no capítulo 11. Quero trazer uma breve palavra ao coração dos irmãos nessa noite, trazendo uma análise desse texto que aponta para nós o que, numa tentativa de fazer e dar sequência a tudo aquilo que nós como comunidade estamos ouvindo nessa linguagem, que aponta para uma teologia que manifesta o reino de Deus e que esclarece muitas coisas que Deus tem falado nas suas escrituras, que os profetas, que os apóstolos, que todos os escritores deixaram para nós, mas que por tantos equívocos, por tantos olhares equivocados, por tantas lentes, que não é de fato a lente que vai fazer a gente enxergar o que a Bíblia quer dizer a respeito de determinadas coisas, e que pode de fato fazer as transformações necessárias nas nossas vidas. Tenho pensado muito sobre essa pergunta da igreja brasileira, a uma série de problemas que ela precisa responder, e de como a gente muitas vezes tem sido equivocado nessa forma de responder. E a sociedade tem feito perguntas: que Deus é esse que os evangélicos acreditam? Nós somos aqueles que, junto com todos os problemas políticos, de violência, os problemas econômicos, estamos estampados nas principais páginas desse país, dos jornais principais e também daqueles que não são tão importantes assim, nas mídias sociais, nas redes, especialmente no Twitter, onde o ambiente é um pouco mais elaborado sobre a ótica de não fotografias, não imagens, mas de falas e observações, de como nós como igreja temos nos comportado numa grande parte de maneira equivocada. Nossa imagem tem sido manchada tantas vezes por essa hermenêutica, por essa tradução, por essa teologia herdada, teologia construída a partir de seminários os mais diversos. Porque você, gostando ou não de teologia, de alguma maneira você está sentado aqui agora, nesse momento, e alguma teologia dirige a sua vida. Você sabia disso? Eu não quero fazer teologia, ok. Mas é tão importante a gente estudar a Bíblia, mas estudar a partir de uma ótica teológica. Porque é ela quem vai dar norte para a gente. Ela que vai nos levar a atravessar pontes e nos aproximar de Deus. E essa mesma visão equivocada da leitura teológica, dependendo de onde você a fundamenta, de quem te ensina, como você aprende, pode te afastar ainda mais de Deus e você achar que está perto. E é tão ruim quando a gente caminha perdendo um tempão da nossa vida, indo numa direção que de fato não faz sentido para aquilo que Deus quis dizer na sua palavra. E aqui nesse episódio de Mateus 11, nesse encontro de João, na verdade dos seus discípulos, a gente tem falado um pouco sobre isso aqui algumas vezes, mas o retrato que eu quero trazer nesse texto é que quando João então envia seus discípulos para ir até Jesus perguntar se era ele o Messias enviado, porque havia uma promessa de um Messias. E o Velho Testamento está recheado dessas observações, dessas características, dando dicas. Olha, o Messias, ele é um amante da justiça. O Messias vai padecer e depois ser glorificado. O Messias é o príncipe da paz. O Messias vai carregar as nossas dores. O Messias vai cuidar dos órfãos e das viúvas. O Messias estava descrito no Velho Testamento, gente. Eu me lembro que quando eu fiz o meu curso de missões, na escola de missões onde eu estudei, a gente tinha diversas tarefas para desenvolver, além das aulas teológicas, com ênfase na missiologia, porque uma coisa não está desassociada da outra. A gente tinha muitas tarefas. Ler tantas 1000 páginas de livros, fazer resenha, ouvir, à época, eu sou antigo, né, do cassete. Muitos de vocês não sabem nem o que é isso, né? A geração mais antiga sabe, né? Então você tinha lá caixas e caixas de mensagens de diversos preletores do mundo inteiro.
e você ouvia e você fazia apontamentos das mensagens, memorizar frases, pegar jornais e revistas e tirar frases memoráveis, que pudessem ajudar na compreensão de mundo, ensinar as pessoas. Mas uma coisa que fez muita diferença na minha vida, naquela fase, no meu berço, no meu laboratório, na minha preparação para a vida e para a jornada ministerial, foi que a direção da organização pediu para a gente ler a Bíblia do Velho ao Novo Testamento, mas fazendo uma leitura e pegando todos os textos cristocêntricos do Velho Testamento e anotando e destacando até chegar no Novo, até chegar no Novo Testamento. Porque quando eu e você abrimos a Bíblia no Velho Testamento, e se nós não colocarmos as lentes cristocêntricas, a gente vai deturpar toda a proposta da palavra de Deus para nós. E eis a desgraça e a miséria com a qual muitas lideranças espirituais do nosso país têm promovido um distanciamento do projeto original do reino de Deus para as nossas vidas. Aí Mateus está falando com a gente hoje aqui, no capítulo 11, que João tem interrogações. João tem interrogações porque, na verdade, ele está fazendo pergunta porque a cabeça dele está para rolar. Ele foi condenado. Ele foi um profeta na casa de Herodes. E ele denunciou um erro. E ele fez isso com gente que tem muito poder. Às vezes, o Evangelho vai nos levar a lugares onde a gente vai ter que ser profeta e dizer verdades em amor, mas dizer. E a morte pode chegar até nós. Tantas pessoas às vezes ficam falando, gostaria tanto de ser profeta. Ser profeta nem sempre é ter a cabeça no lugar. Não que você vai perder a sua cabeça porque você vai pensar equivocadamente, mas é porque a sua cabeça vai ser colocada a prêmio. E João estava prestes a encontrar com a morte, e ele veio aqui, ele abriu o caminho do Senhor. Jesus disse para os discípulos, vai lá, avisa para ele que está acontecendo uma série de coisas aqui, olha, as prostitutas estão sendo dignificadas. Jesus deu atenção para esse tipo de gente. Fala para ele que a língua dos mudos estão se desenrolando, que os ouvidos dos surdos estão se destapando, que os leprosos estão ficando purificados à medida que eu vou, e que o Evangelho está sendo pregado aos pobres. Mas ele continua falando de João no texto e dizendo, olha esse João aí, que vocês estão vendo os discípulos dele aqui, nascido de mulher. Não tem ninguém que seja maior do que ele. Mas ao mesmo tempo ele diz que depois de João haveria uma grande transformação, porque a gente poderia ser também, se acreditasse como João acreditou, como Jesus queria que a gente aprendesse, como ele quer que a gente aprenda, pessoas que vão preparando o caminho do Senhor. Porque assim como o Senhor Jesus era promessa no Velho Testamento para o Novo e veio, Jesus foi assunto aos céus, e ele um dia vai voltar, e nós somos essa geração de João, que estamos aqui agora para preparar o caminho do Senhor. Só que na perspectiva do Evangelho, que já foi instaurado, que já foi escrito, que já foi narrado, que já foi vivenciado, que já foi inaugurado. De um reino que já veio, já é, mas ainda há de vir. Essa coisa parece tão confusa, né? Segunda-feira nós tivemos um encontro aqui com um grupo de teólogos, falando um pouco sobre essas características, especialmente sobre um teólogo muito importante na Inglaterra, considerado um dos maiores teólogos da nossa era, o Wright, né? O Tom Wright. Nós da missão lá na Índia, nossa liderança é muito amiga do Tom Wright. Teve um encontro ano passado na Inglaterra, por tudo que a gente estava vendo aqui na igreja. Eu não pude ir nesse encontro com o Tom, mas nossos amigos aqui do Brasil foram lá, e de fato ele é uma referência, ele é uma espécie de C.S. Lewis da nossa geração.
e que traz essa visão do que é o reino de Deus e que aponta para essa visão de um Jesus que de fato se encontra aqui, que precisa ser revelado para muitas pessoas. E aí Jesus está dizendo, no versículo 7, enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João, o que vocês foram ver no deserto. Está aí no capítulo 7 de Mateus 11, um caniço agitado pelo vento, e feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. E aí Jesus continua descrevendo ele. O que foram ver? Um profeta? É isso que vocês foram procurar? Olha as perguntas de Jesus. Sim, eu lhes digo, e mais que profeta, este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João, desde os dias de João Batista até agora. O reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Aquele que tem ouvidos, ouça. Como eu disse, há uma teologia que dirige você. Os batistas têm uma teologia considerada conservadora por muitos. Outras igrejas são mais reformadas. Você tem uma teologia europeia, por exemplo, que ela nos influenciou com uma visão metafísica. O pietismo e o puritanismo, principalmente o puritanismo inglês, que traduz muito do que é sintoma dentro dos nossos contextos. E a gente vai falar um pouco sobre isso aqui, porque a minha palavra nessa noite é dirigida especialmente para os corações cansados. Porque se você estiver fazendo leituras teológicas equivocadas, você se cansará e não conseguirá de verdade viver aquilo que Deus tem para você. Você tem uma teologia americana, essa que nos influencia muito na igreja brasileira. Ela é pragmática, positivista, sistemática. É essa que os seminários teológicos batistas especialmente ensinam aqui no Brasil. Bem imperialista, de superioridade. Você tem uma teologia fundamentalista que tem 3 pilares. Veja se você se identifica com alguma delas. Essa aqui é sexo, bebida e estética. É muito de aparência. Ela se preocupa muito nessa coisa que tem uma influência puritana, né? Não fazer sexo antes do casamento, não beber isso, não comer aquilo. Não fumar isso, não fazer aquilo. Sabe, essa coisa estética. Ela pouco se preocupa com a ética. Depois você tem uma teologia da prosperidade. Essa ganhou um espaço, principalmente nas igrejas neopentecostais. Essa aí, o Deus está bem óbvio, é Mamon. Porque o negócio é prosperar. O negócio é participar de campanha. O negócio é fazer movimentos para subir em algum morro bem alto, especialmente se for mais alto da cidade, e ali você fazer campanha disso, campanha daquilo, jejum para isso, jejum para aquilo, e leva pedido de oração, e queima pedido de oração. Aí vem a polícia florestal, fecha a floresta, aí o diabo está contra nós. Deixa uma sujeira para lá. Isso daí, então, eu tenho uma crítica absurda contra eles. Jesus está dizendo para a gente alguma coisa muito importante. Os profetas falaram, os profetas disseram coisas a respeito de João, e João falou a respeito de mim. E ele vai começar a chamar a atenção para ele, para Jesus, para que a gente possa olhar e entender a quem nós estamos seguindo. João teve dúvida, eu e você também podemos ter, e a gente precisa perguntar. A gente precisa perguntar se os pastores dessa igreja estão ensinando com a vida. Se os ministros desta casa estão ensinando com a vida.
Se nós somos exemplos para essa geração, se o que a gente está provocando é um incêndio, ou a gente é mensageiro da paz, se a gente está apontando para nós mesmos, ou apontando para o Cristo. O próprio João teve essa experiência de vê-lo chegando antes do seu batismo. E ele virou para André e falou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A ele seguir. Mas existe uma carência afetiva, de transferência, em muitos de vocês, que querem fazer das lideranças espirituais uma espécie de guru, e alguns se alimentam disso. E eis a razão porque algumas pessoas continuam presas a pessoas que não prestam, que não têm caráter, que são desonestas, mas porque elas falam bonitinho a palavra de Deus, alguns largam tudo para segui-lo. Então Jesus está nos ensinando algo a respeito disso, e Ele está dizendo: olha, o que eu posso comparar vocês aqui? Aí Ele vai começar a fazer umas comparações dessa geração, ainda estou no texto. Versículo 16, põe aí painel, Mateus 11:16. Como é que eu posso comparar essa geração? Está lá, ó. São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras: nós lhe tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Pois veio João, que jejua e não bebe vinho, e dizem: ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Jesus está chamando-os de crianças, de desconexos. Jesus está dizendo para eles: olha, vocês estão desincronizados no relógio de Deus, porque Deus, irmãos, Ele tem um time para certas coisas. No Velho Testamento, numa figura de linguagem, era a nuvem que dava direção para o povo quando eles deveriam parar ou quando eles deveriam marchar. A nuvem parava, todo mundo acampava. A nuvem se movia, todo mundo desarmava suas barracas, pegavam suas mochilas, pé na estrada. Pé na estrada. Deixa para lá, água de coco. Foi mais forte do que eu, desculpa. Esse time de Deus, sabe? Deus, às vezes, está com pressa para fazer algumas coisas, e a gente está lá lerdo no caminho. Às vezes Deus está parando para fazer determinada coisa, e é tempo de parar. Como é que a gente consegue entender esse? Jesus está dizendo: olha, cantamos, tocamos flauta, e vocês lamentamos, e vocês não choraram. O reino de Deus, ele tem movimentos. E como é que esses movimentos podem ser observados? Olhando para o céu, olhando para os sinais, olhando para uma nuvem. Porque tem crente que é assim, fica olhando para o céu, aí aparece uma nuvem que, segundo a sua mente, ele vê anjo, ele vê cachorro, ele vê espada, ele vê um pássaro, ele vê qualquer coisa. Tem crente que está buscando ver anjo desde que aceitou a Jesus, mas nunca viu uma pessoa no caminho precisando da sua ajuda. Vocês estão entendendo a partir de agora? Que o reino de Deus é um reino que, ao mesmo tempo, ele é invisível, ele busca trazer visibilidade para aqueles que não são vistos pela sociedade. O reino de Deus, ele vai nos moldando. E se a gente está no reino de Deus, a gente só descansa na parte de que Deus está na direção. Isso significa que Deus está no controle. Mas a gente é parte integrante desse processo, porque Deus não tem muita gente com quem Ele pode contar. Porque a maioria das pessoas são consumidoras, elas não querem compromisso com nada, elas querem simplesmente viver um sistema religioso que não faz a menor diferença na vida delas, se elas vivem ou não vivem aquilo. E Jesus se referindo a uma geração de religiosos que perderam esse time de Deus,
do que os profetas disseram, mas eles não entenderam. Se a gente vai lá para Lucas, no finalzinho do seu livro, quando Jesus é ressurreto e ele está caminhando no caminho de Emaús, aqueles camaradas, eles estão falando de Jesus, mas eles não percebem que Jesus estava do lado deles, ressuscitado. E a coisa mais impressionante é exatamente isso, gente. A gente não consegue enxergar, nem quando Deus está materializado do nosso lado. E Jesus é muito provocativo, sabe? A teologia tem que ser provocativa, ela tem que ser, algumas vezes até subversiva, para confrontar sistemas, para confrontar a nossa religiosidade. E aqueles camaradas lá de Lucas, que eram os parentes de Pedro, eles estão ali andando e perguntando: o que aconteceu? A gente viu ele entrando em Jerusalém, vai bombar, e agora o que está vendo lá? Ele morreu na cruz, cara. Você viu? A gente gastou tudo que a gente tinha, a gente deu tudo que a gente tinha, porque ele falou: larga as redes, deixa isso, deixa aquilo, me sigam. E a gente começou a viajar missionário, fazer viagens missionárias com ele. E a gente estava pensando que a gente ia bombar, que a gente ia ter tudo do melhor, porque nós somos cabeça, não cauda. E aí foi, de repente, cruz, vergonha, morte. E agora estão atrás da gente, camarada. Aí Jesus está do lado deles e fala: e aí, o que vocês estão falando? Levam uma bronca de Jesus: vocês não sabem. Quem é você, intruso? Quem é você? Onde você está? Você não lê o jornal, você não vê, você não tem Instagram, você não tem Facebook, não, você não tem Twitter. Qual é o seu nome? Quem é você nessa história? E Jesus está ali do lado deles, eles não estão enxergando. O pastor Kenner tem falado aqui sobre Gálatas, chamando a atenção para quanto Pedro, Barnabé, que foram libertos para viver de fato e de verdade o evangelho do reino de Deus, da graça, e vão se prendendo a uma série de coisas com as quais Deus não tem mais nenhum compromisso com aquilo. Foi-se um tempo que não se podia comer determinadas coisas. Foi-se um tempo que não se fazia. Acabou esse tempo. Agora é o Cristo, porque dele, por ele, para ele, nele são todas as coisas. É no Cristo, é em Jesus Cristo. A imagem do Deus invisível. Você quer ver Deus? Olhe para Jesus. É Ele. Eu queria tanto te ver, Senhor. Olha para Jesus. Aí ele continua falando tudo isso. E aí ele chama a atenção de cidades por onde ele passou, fez milagres. Olha o versículo 20, depois ele vai para o 21, vamos para a gente andar um pouquinho. Ai de você, Corazim, versículo 21, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, cidades gentílicas, há muito tempo elas se teriam arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. E você, Cafarnaum, será elevada até o céu? Ele está falando para essa cidade. Não, você descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, eles teriam permanecido até hoje. Lembra de Sodoma, de Gomorra, que foram destruídos com fogo do céu? E não é porque eles tinham práticas libidinosas, homoafetivas, ou das suas taras. Lá em Ezequiel, no capítulo 16, Ezequiel vai dizer: porque tinha fartura de pão e não dividia com o pobre. Sabe, a maior imoralidade que uma igreja pode praticar nos seus dias não é ficar preocupado com determinados contextos sexuais de uma sociedade que está entregue a si mesma e que só nos afasta à medida que a gente fica batendo nisso ou batendo naquilo. Você viu Jesus? Como é que ele é? Ele sentava com as prostitutas. Você acha que não havia homossexuais na época de Jesus? Os textos não destacam eles aqui, de que Jesus não conversava com eles, não dialogava com ele. Mas a igreja quer, alguns, pisar, esmagar, condenar e dizer: vai para o inferno. Mas ela não é capaz de ver que na sua riqueza, nos seus megatemplos, ela não está dividindo o pão com o faminto, com o miserável, com o esquecido, com o invisível. Aí aqui eu entro
para a gente pensar em uma reflexão que eu trouxe para a gente nessa noite. Eu gostaria de dizer para você que eu orei por essa palavra, e a minha oração é: Senhor, abre os olhos daqueles que estarão me ouvindo essa noite. Mas primeiro abra os meus olhos, porque Deus está se revelando para nós. Você vai ver o Senhor à medida que você olhar para Ele, de verdade, como você deve olhar. Então acerta o seu relógio. Eu comprei esse relógio aqui em Madureira no Natal do ano passado, me dei de presente. Para você ter uma ideia, esse relógio aqui é aqueles relógios de... como se chama? É digital, né? Watch, né? Smartwatch. Aí eu não tenho dinheiro para comprar o da Apple, né? Senão tem que vender algumas propriedades. Aí quando eu saí de casa, eu olhei para ter uma ideia, ó. São 7h22, mas aqui está marcando 7 horas. Se eu não me guiar por esse aqui, eu vou pregar até mais tarde. Você entende o que é de sincronia? Aí para sincronizar eu tenho que apertar um botãozinho aqui, aí ele vai, pega o telefone do celular e sincroniza. Qual é o time de Deus na sua vida? Hoje, no Brasil e no mundo, aonde Deus está agindo? Que nuvem é essa que está sobre a nossa cabeça e que já saiu e a gente dormiu demais? Perdeu a hora, filho. Sabe quando tu chega atrasado no trabalho, o patrão, oi, tudo bem? Bom dia. Amanhã é segunda-feira, né? Alguns de vocês vão ver Netflix até tarde, né? Aí vão acordar preguiçosos amanhã. Aí vão botar a culpa no BRT, no trem, no Uber. Vai receber uma advertência, sei lá. Jesus está dizendo, vamos ajeitar, vamos acertar. Vocês querem me ver? Ó, meu time agora é esse aqui. João está passando. Eu cheguei. E agora, o menor entre vocês é maior do que ele. Ele está dizendo que aqueles que me seguirem de verdade agora vão entender o que eu quero fazer. Fique atento, porque isso vai ser esclarecedor para a tua vida. Pelo menos eu pretendo te ajudar em relação a isso. No versículo 25 em diante, ele diz, naquela ocasião, vamos lá, Mateus 11, 25, naquela ocasião Jesus disse, eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, pastor, como é que eu posso ver Deus? Quando é que eu vejo Deus? Quando eu começo a enxergar esse Deus que a gente diz na igreja evangélica, tanto que a gente acredita. Porque os crentes acreditam em Deus. Os crentes acreditam naquele que dizem seguir. Mas segundo Jesus, se você olhar o versículo 25, ele está louvando a Deus e diz assim, naquela ocasião Jesus disse, eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e revelaste aos pequeninos. Jesus não está dizendo que aqueles que estudaram, que fizeram faculdade, que são doutores, que têm ciência, que têm inteligência, não são capazes de ver Deus. Não, ele não está dizendo isso. Ele está chamando a atenção daqueles que, segundo a sua sabedoria na religião, que eram doutores da lei, daqueles que decoravam todos os textos sagrados, que sabiam a Torá, que conheciam todos os mandamentos, mais de 600 mandamentos. Eu tenho, nos últimos 3 meses, me dedicado a
fazendo uma pesquisa um pouco mais sobre o judaísmo. Entre algumas leituras e literaturas, também alguns documentários. Netflix lançou uns 3 recentemente, aí, só sobre judaísmo ortodoxo. E tem um baseado numa história real de uma jovem que decide romper com a ortodoxia das práticas altamente pesadas, de um jugo difícil de carregar. E ela precisa se libertar disso, e ela foge. Essa palavra é para você. Alguns de vocês, não precisa ser profeta para saber disso, precisam de fato ter a ousadia de romper com determinadas teologias que só afastam você de verdade daquilo que Deus tem preparado para você. E a gente tem falado muito isso aqui durante esses tempos. Pode ter ciência, irmãos, sabedoria. Aliás, essas coisas ajudam muito. A gente precisa muito de cultura. A gente pode conversar com os criacionistas e com aqueles que acreditam no Big Bang. Aliás, a teologia já conversa com essas pessoas há muito tempo. A teologia que não dialoga com qualquer outro grupo, ela está fadado a viver o seu próprio fracasso. A gente precisa entender o universo à nossa volta. A gente precisa pesquisar, saber as origens das coisas. Por que as pessoas acreditam naquilo? Entender o nazismo que o pastor falou hoje pela manhã. Lá na Índia a gente estuda a origem do arianismo, que dá sentido ao que eles praticam no sistema de castas, e que tornam pessoas de pele escura, porque arianismo vem da raça branca pura, e que inspira Hitler. Hitler vai consultar o arianismo hindu para levar para a Alemanha essa vivência que ele quis implantar. Não só matando judeus, mas matando negros, ciganos e todos os outros grupos étnicos que não faziam parte dessa visão arianista, de um padrão, de uma bitola pré-estabelecida, branco, de olhos especialmente claros, que definiam ainda mais a pureza da raça. Jesus não está falando e chamando a atenção que se você estuda, se você faz doutorado, se você está dentro de uma academia de ciência, que você não vai enxergar Deus, que Deus não vai se revelar para você. Não, 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 não. O que ele está dizendo é que se você estuda as leis, ou, vamos traduzir para o nosso contexto, estuda uma teologia que afasta o homem do homem, que faz separação onde não deve haver, mas que junta onde não deve juntar. Por exemplo, a melhor coisa que tem é a igreja estar separada do Estado. Mas aí eles estão se juntando em nome do poder. E aí eu vou falar por mim, quando em meio a alguns relacionamentos conjugais, onde a gente tem que aconselhar, inclusive um divórcio. Como assim, pastor? Deus é contra o divórcio? Não, Deus na verdade está falando que os corações estão tão duros que aí a carta de divórcio tem que chegar. Eu tenho aconselhado um casal há alguns anos, e há um tempo atrás eu disse: olha, o caminho de vocês é muito difícil de haver reconciliação. Se vocês não tomarem essa e essa decisão, melhor que vocês se afastem. Dito isso, um ano depois fui procurado, indagado, ele quer matá-la. Você entende que o evangelho às vezes precisa entrar em lugares mais complexos do que uma leitura superficial que a gente tem das convivências básicas, que às vezes o seminário teológico não sabe responder, de que a hermenêutica, a interpretação tem a ver com vários contextos e tem a ver com o fato de que a gente precisa olhar e perceber que as regras e as leis, elas não foram feitas para as coisas, mas elas foram feitas para as pessoas serem acolhidas, serem bem tratadas, serem amadas. Lembra quando Jesus curou um homem no sábado? Curou um homem no sábado, um homem que tinha um problema grave na sua saúde física. Jesus foi lá, curou. A mão do homem tinha defeitos e Jesus tocou nele e a mão do cara voltou a funcionar como normalmente. Uma parte importante do nosso corpo que a gente pega, que a gente abraça, que a gente faz tantas coisas boas com a mão.
Esse homem era limitado, Jesus cura ele no sábado, virou um problema para Jesus, porque os religiosos, eles não, entende, os sábios, os doutores da lei, eles são detalhistas, eles querem ficar contando quantos centímetros tem uma saia, quanto você come, quanto você deixa de comer, o que você faz em tal dia, em tal hora. Regras. Não é que Jesus simplesmente veio aqui para quebrar as regras. Ele veio para quebrar todas as regras que de fato distanciam o homem de Deus e o homem do homem. E ele virou assim: mas o sábado foi feito para atender as demandas das pessoas, e não as pessoas para atender as demandas do sábado. Entende? Tem uma frase que eu vou dizer aqui, vai escandalizar alguns de vocês: é melhor estar na igreja pensando no bar ou no bar pensando na igreja? Às vezes a gente quer estabelecer regras e as anota e faz uma lista delas e começa a fazer todo um... E Jesus está dizendo: olha, os sábios inteligentes, para eles não entendem. Eles leram o passado, eles leram os profetas, mas eles não enxergaram. Eles não enxergaram Cristo em Amós, eles não enxergaram Cristo em Isaías. Quando Isaías diz: o boi conhece o seu dono, no capítulo 1. O jumento sabe onde bebe água, mas o meu povo não me conhece. Esse problema de não saber quem Deus é, isso é antigo. Eles fazem culto, congressos, eventos, gastam milhões, contratam cantores, tem as melhores bandas, os melhores equipamentos, as luzes importadas, as coisas mais caras, lotam estádios, mas não enxerga a viúva, não enxergam o órfão, não enxergam o estrangeiro, não enxergam as pessoas que precisam ser de fato vistas, acolhidas. Em Amós ele vai dizer que o profeta chama a atenção daqueles que, em conluio com os governantes, recebem chamados peitas, ou recebem propinas. Ora, o próprio contexto do Novo Testamento, quando é inaugurado, diz aqui que tinham 2 sumos sacerdotes. Sabe o que a lei dizia? Que era um só. O negócio era tão bom financeiramente, rolava tanta grana por detrás daquilo, que conseguiram criar uma nova lei para favorecer a eles. Sabe quando a igreja de fato faz a gente ir na direção certa de enxergar Deus? É quando a gente cria meios e escreve documentos para abençoar de verdade aqueles que precisam serem visibilizados, como já falei aqui. Jesus está dizendo aqui no versículo, portanto, 25, no finalzinho: e as revelastes aos pequeninos. Diga comigo: pequeninos. Mais uma vez: pequeninos. Sabe para quem Deus revela? Jesus. E não é um problema que Deus não quer revelar, são eles que não querem enxergar. E é possível que você ainda não tenha visto Jesus na vida, porque você não quer andar como um pequenino. Sabe o que são os pequeninos? É o caminho da humildade. Essa igreja triunfalista, que tem hinos tão triunfalistas, que tem uma teologia tão cheia, como eu disse, de uma perspectiva de um Deus que é o dinheiro, ela vai levando a gente sem perceber. A gente está embarcando num barco furado que não vai levar a gente no destino correto. E ele está dizendo: eu te louvo, Deus, meu Pai, porque o Senhor escondeu isso dessa gente. Por que Jesus está dizendo isso? Obrigado, Deus, porque o Senhor não ficou preso a essas regras, meu Pai, e me deu de fato regras do teu reino. Teu reino sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade, aonde a igreja de fato adora a Deus. Essa é a revelação aos pequeninos. Segunda coisa que
a gente pode encontrar nesse texto, nessa noite, do capítulo 11 de Mateus, lá no versículo 27, painel. Quando eu sei que o Cristo que eu estou seguindo não é o de fato da Trindade, porque assim, tem vários Cristos apontados aqui e acolá. Esse Messias, ele ali, ele lá em Israel, até hoje, as pessoas estão acreditando que o nosso Jesus não veio. Eles não acreditam. O negócio é tão desafiador. Eu tenho uns amigos que frequentam Israel. Não é o sonho de consumo que eu tenho. Respeito. Acho que tem uma parte histórica lá. Mas eles estão, de vez em quando, me encontram, por exemplo. Em Israel, tem um dos maiores manicômios do mundo, com a presença de pessoas que se declaram Messias. Pessoas que ainda hoje, no século 21, pregam nas ruas, se declaram Messias. E elas vão operando e criando movimentos e que vai gerando uma série de seguidores, porque tem gente que acredita. Tem gente que está tão desesperada para acreditar em alguma coisa, no que ela possa se sustentar, que vem alguém que diz ser o Messias hoje em Israel. Não precisa ser Israel, a gente pode falar que no Brasil... A gente tem até né, que não precisa mencionar o nome dele, todo mundo sabe. Algumas figuras chegam a ser patéticas. Mas pior do que esse que se veste daquela maneira, tem aqueles que chamam para si uma espécie de unção, irmão, que os caras parecem que na terra não há outro nome pelo qual eles devam ser invocados. E que amaldiçoa você se você sair de determinado lugar. Te processam, cujo Deus deles são eles mesmos. Quando é que eu sei que Cristo Jesus, pregado nessa igreja, ensinado entre nós, é de verdade o Cristo da Bíblia? Você que nos ouve, que pertence a alguma comunidade de fé. Olha o versículo 26 e 27. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E aqueles a quem o Filho quiser revelar. Como eu sei que é Jesus? Número 1. Tem humanidade nesse negócio? Presta atenção, não é humanismo, o homem no centro. Mas tem humanidade. Você é tratado como ser humano. Hoje se fala muito nos meios profissionais. Por exemplo, eu trabalhei um determinado período da minha vida, eu tive uma empresa de material hospitalar com meu pai e meu irmão. Deixei a sociedade e fui viver a missão que Deus tinha para mim. Eles seguiram, meu pai já faleceu e o meu irmão segue até hoje nos negócios. Quando a gente trabalhava com determinados hospitais, por exemplo, como, aí vou fazer propaganda, né, da Rede D'Or, por exemplo, que tem uma hospedaria mais humanizada. Olha, são recortes profissionais de estudos, de análise, para oferecer uma condição, por exemplo, se você tem um quarto particular, dá um sofá para o acompanhante, que vai dormir ali muitas vezes por dia, um lugar minimamente confortável. A gente vai trazer uma refeição que vai atender a suportabilidade de estar num ambiente pesado, cheio de uma série de desafios para a vida. Então, nesse pequeno recorte, só para você entender como uma empresa que está preocupada em humanizar seus profissionais, de dar um salário digno, de dar um plano de saúde, de oferecer para ele algumas condições melhores. Quando a gente começa a perceber, por exemplo, no trato, na vida da comunidade de fé, vamos trazer para a gente como a gente humaniza a maneira como a gente trata os funcionários da igreja. Porque os funcionários da igreja não são seus empregados, e nem nossos, dos pastores, dos líderes. São seres humanos, são pessoas que precisam ser tratadas com dignidade. Quando a gente começa a humanizar o Evangelho, no sentido de torná-lo próximo, entender gente como gente, entender a ser-humanidade das pessoas, entender que as pessoas elas são possíveis de viverem seus traumas, suas dores,
entender o momento que a gente tem que rir, que a gente tem que chorar com essas pessoas. Jesus está dizendo, de alguma maneira, que a revelação dele no mundo foi para, de fato, trazer uma visão de um Deus que quis mostrar como é ser humano nesse mundo tão desumano. No mundo em que o Império Romano fazia atrocidades com as pessoas, e que a religião judaica de então deveria ser contra tudo isso, deveria haver profetas que batessem de frente com o império, mesmo que perdesse a cabeça, como fez João Batista. Mas eles se venderam, eles se entregaram. E o movimento que Jesus está querendo fazer é de um momento de resgate. Não é à toa que quando ele abre o rolo, ele abre em Isaías lá, em Lucas 4, ele diz: e o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, ele me ungiu para abrir muitas igrejas no mundo inteiro e ficar rico, ter iate, jatinho particular. Foi isso que Jesus disse. E ele me ungiu para pregar boas novas, para dar vista aos cegos, para pôr em liberdade os cativos, os oprimidos, para pôr em liberdade todos aqueles que estão presos, para anunciar o ano aceitável do Senhor, que era o ano do jubileu. Levíticos 25. O que é Levíticos 25 que ele está proclamando do que o profeta Isaías está? O que é o ano do jubileu? Senão o ano em que o escravo que trabalhava para os seus senhores israelitas, ele tinha, portanto, uma época que ele tinha que ser livre. E não é assim, tipo como a Lei Áurea, que assinou lá a princesa e disse: agora toma, vocês negros se virem, vão viver suas vidas. Não, senhores. O ano do jubileu aponta para uma verdade. O escravo, que agora não é mais escravo, ele ganhava terra, ele ganhava dinheiro, ele ganhava sementes, ele ganhava animais como restituição para o tempo e para o ano chamado o ano do jubileu. O que Jesus está ensinando para eles é: vocês adoram ter seus escravos, vocês adoram escravizar as pessoas com as suas leis, vocês não cumprem a palavra, vocês não lutam por aqueles que estão cativos e oprimidos. Irmãos, eu tenho um profundo orgulho no sentido bom da palavra, se essa palavra pode ter sentido bom, de participar de uma das missões mais relevantes do mundo, junto com a Igreja Batista Betânia, onde na Índia a gente compra a liberdade de meninas, de moças, há décadas, fazendo a diferença, trazendo liberdade para essas meninas, que estudam em escola integral, que saem das escolas, vão fazer faculdade, e que têm a sua renda. Isso é jubileu, isso é o ano aceitável do Senhor, aleluia! Quando nós pensamos assim, nós estamos fazendo a diferença no mundo. Quando nós estamos olhando para essas meninas da comunidade que a gente serve, e vendo como elas podem ser todos os dias aliciadas pelo tráfico, e que a gente tem que estar ali naquela luta com elas. Quando eu sei que Cristo está numa igreja, é quando a gente traz o Moody's nessa parceria, para dar a jovens de 14 a 22 anos a oportunidade de estudar e de ser alguém na vida. É quando eu bato de frente com uma teologia que não é meritocrática, mas ela é da justiça. Onde eu, de fato, um homem branco, nascido num sistema racista, tenho que entender e aprender que o sistema de cotas nessa nação é uma prática de justiça social que há muito devemos aos jovens negros desse país. O Evangelho do Reino de Deus confronta a minha mediocridade, confronta o meu olhar superficial, confronta a minha teologia que não serve e não responde aos problemas da minha sociedade. Você quer saber quem é Jesus hoje e agora, no tempo presente? Onde é que ele está? O que ele estaria fazendo? Ele está se revelando numa sociedade, através de uma igreja, que é relevante não porque fica dizendo o que faz,
simplesmente. A gente precisa fazer propaganda até para dar satisfação para as pessoas do dinheiro que elas estão dando para a gente fazer determinadas obras. Mas é bom quando a sociedade fala, quando a sociedade diz a respeito do que a gente está fazendo. Eu nunca vou me esquecer da revista Veja, quando eu estava estudando, fazendo anotações das frases memoráveis. E à época o pastor Caio Fábio tinha criado a Fábrica da Esperança. Lembra da Fábrica da Esperança? Ela foi uma inspiração para muito do que nós fizemos aqui nessa igreja. E o Caio foi entrevistado por um jornalista. E aí ele começou a falar da Fábrica da Esperança ali na favela de Acari, o que ela estava promovendo, justiça social, trazendo cursos, oportunidades para as transformações sociais profundas daquela comunidade. E aí o jornalista, não sei a sua religião, mas posso supor que ele era contra a nossa visão, porque ele talvez estivesse vendo muitos pastores equivocados, medíocres, seguindo um Cristo que não tem nada a ver com o Evangelho. E ele diz o seguinte: é hora de não falarmos mais que os pastores de Bíblia são imbecis despolitizados. É hora de ver que existe uma igreja que não é como as outras, como imbecis despolitizados. Porque o que o Caio Fábio estava fazendo na época era política? Não, é política pública, diferente. Não era politicagem, não era politiqueira, era transformação social. O mundo está de olho na gente. E eles estão perguntando: quem é esse Deus que essa igreja evangélica diz que está seguindo? Portanto, se você quer saber se o Cristo que você segue é o Cristo do Novo Testamento, aqui ele está humanizando, ele está respeitando as diferenças. Inclusive com os seus discípulos. Porque enquanto caminhava com os seus discípulos, ele precisava entrar em Samaria. E aí, eles não foram atendidos. Os discípulos olharam para Jesus e falaram: Jesus, tu é tão poderoso, a gente já viu o Senhor acalmando o mar, fazendo esses milagres todos, manda descer fogo do céu nessa gente. Aí Jesus: ei, que é isso? O que vocês estão falando? Jesus deu uma bronca, sabe aquele presta atenção? Que espírito é esse que vocês têm dentro de vocês aí? Eu não vim destruir, eu vim salvar. Sabe, você quer saber se o Jesus da teologia que você segue é o Jesus da Bíblia, do Novo Testamento? Jesus não veio para brigar com ninguém. Aliás, o negócio é tão sério, é tão profundo, que ele lá em Mateus, no sermão radical que nós bate numa face, dar a outra. Que negócio é esse, cara? Como é que se vive desse jeito? Onde é que se encontra força para ser calmo no meio de uma confusão, de um mundo tão enxafordado, de uma toxicidade? A toxicidade do mundo está tão latente que você pega com uma faca assim, acho que você corta no ar em alguns ambientes. Quantas igrejas tóxicas, quantas lideranças tóxicas, que dizem ser de Jesus, mas elas seguem só a elas mesmas. Você quer saber se o Jesus que você segue é o Jesus do Novo Testamento? Aqui, segundo o texto, nessa leitura que nós estamos fazendo, é um Deus que vive as nossas realidades. Esse é o Jesus que eu acredito que está aqui. Em terceiro e último lugar, para a gente terminar, quando eu sei que certas regras da religião que eu sigo são divinas. Painel, põe aí para mim o versículo 28, rapidinho. Vocês podem ler esse texto enquanto eu bebo a minha água? Vamos lá? Vem. Só isso? E eu?
Quando eu sei que certas regras da religião que eu sigo, elas são divinas. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é... Como eu disse, toda quarta-feira, pastor Kenner está nos levando a um mergulho profundo numa visão hermenêutica de uma exegese bíblica do que Paulo escreve à igreja da Galácia. Uma igreja profundamente problemática com relação às questões da religiosidade, que se distancia do princípio da graça, do reino de Deus, que se distancia da salvação pela fé, em que personagens como Pedro e Barnabé, ele falou isso na quarta-feira, estão ali vivendo momentos que traduzem problemas dessas questões de regras que só vão levando as pessoas mais e mais para longe de Deus, e que não faz o menor sentido, que circuncisão, segundo as Escrituras, a partir do Cristo, não tem mais a ver com o órgão sexual masculino, mas ela tem a ver com a pele do coração, que tira a sensibilidade e que provoca as doenças, e que a gente precisa tirar, arrancar e deixar o coração aberto e sensível para o toque divino, porque é assim que Deus opera a partir de Jesus Cristo. O meu jugo é suave. Ele não está dizendo que o reino de Deus não é um lugar que não tem regras nenhuma. Você faz o que você quiser. Nunca disse isso. Mas nos faz ir a lugares com maiores responsabilidades. Onde é que eu sei que eu tenho que parar? Onde é que está a linha? Vocês aí não sabem, mas aqui tem uma questão estratégica. Esse púlpito está posicionado aqui porque tem uma fita aqui, uma fita aqui e uma fita ali. Se a gente botar esse púlpito para cá, desalinha, é coisa de técnica aqui, que vocês não precisam nem saber disso, é uma bobagem para vocês. Mas para transmissão, tem todo um desenho aqui. Mas imagina que essa linha não tivesse aqui, como é que eles iam saber onde colocar isso? Será que a gente precisa que certas coisas sejam desenhadas? E eu vejo algumas pessoas fazendo perguntas: pastor, pode isso? Pastor, pode aquilo? E gente que já está... Um novo convertido, ele tem todo o direito de perguntar, porque um bebê na fé precisa de leite, ele precisa ser orientado, ele precisa ser cuidado, ele precisa ser preservado. Mas toda superproteção, seja numa criação familiar, seja numa criação na fé, produzirá meninos que jamais vão amadurecer. Pessoas que precisam o tempo todo: troca a minha fralda, estou todo... Você sabe, né? Jesus disse: eu vos enviarei o Espírito Santo, presta atenção nisso, e ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Não é uma lista de coisas, é o Espírito Santo que tudo que desumaniza o outro, tudo que faz mal ao meu cônjuge, tudo que faz mal ao meu filho. Por isso que Paulo às vezes tem que estar corrigindo a igreja. Pais, lembrando do passado: não provoqueis a ira dos vossos filhos. Patrões, sejam justos com seus empregados. Empregados, você tem um tempo de trabalho, seja justo com seu patrão. Porque tem gente que fica dando volta a vida inteira no patrão, mas um dia é mandado embora. Uma injustiça, vou botar na justiça. Hoje tudo está assim, né? Tem uma pessoa no meu ambiente: vou botar na justiça. Você fala: vou botar na justiça, vou te processar. Chata. A gente precisa de uma outra proposta. A proposta do reino de Deus. O jugo do reino de Deus é outro. Não coma isso, não beba aquilo, não vista essa roupa, não vai naquele lugar não, hein? Ih, eu te vi lá, hein? Se é não comer, não beber, por exemplo, qual seria a dieta do reino de Deus?
Porco a gente já sabe que pode comer, graças a Deus, porque é a carne mais saborosa que tem no mundo. Quem é que gosta de uma carne de porco? Uma costelinha assada, gente. Ontem eu fui a Teresópolis com meus amigos e comi um joelho de porco. Que coisa maravilhosa! Que delícia! Qual seria a dieta do reino de Deus? O que eu posso comer? O que eu posso beber? Pastor, pode tomar vinho? Pastor, pode tomar cerveja? Pastor, pode beber água? Pastor isso, pastor aquilo. O que faz mal para o seu corpo? Você não bebe álcool, mas adora um refrigerante. Grande bobagem. Na Colômbia, em algumas regiões, aqui no Brasil, em algumas igrejas puritanas, as pessoas estão pedindo perdão porque beberam ontem. Na Colômbia, em alguns cultos, as pessoas estão pedindo perdão porque beberam café. Em Portugal, quando eu estive lá a primeira vez, eu não tomei café na casa de ninguém. Sabe onde eu tomava café? Nos bares. Porque lá café se toma nas bicas. Culturas. Aí vem um, diz que isso é pecado. Vem outro, diz que isso aqui é pecado. Aí começam a fazer uma lista. E pode, e que não pode. E pode isso, e pode aquilo. Aí você fica com um jugo, meu Deus. Por exemplo, qual seria o estilista do reino de Deus? Que tipo de tecido que a gente... Pastor veio de terno hoje, porque vai pregar? Não, porque está frio, e eu gosto. Não é nem terno, é um blazezinho, que já está até apertadinho, coitadinho. Né? Não cresceu junto comigo. Que em alguns lugares, você não podia antigamente entrar assim, sem isso aqui. Você não podia subir no púlpito sem uma gravata. Eu nunca me esqueço quando eu cheguei do Uruguai. Eu ainda era membro de Barão do Taquara, tinha um diácono que ele era muito chato, muito chato. É daqueles que medem saia de irmã. E a igreja batista. E era meu único terno de lã que eu comprei num brechó no Uruguai. Aí eu cheguei na igreja, me chamaram para pregar, era o único que eu tinha. Calor do Rio de Janeiro, não era inverno. E era o único que eu tinha. Quando ele me viu entrando no corredor da igreja com paletó e gravata, com aquele terno, ele disse: essa é a roupa do homem de Deus. Eu falei: irmão, não é não, porque isso aqui é um inferno, está me aquecendo aqui. Você não faz ideia o desespero que eu estou para tirar essa roupa. Ele ficou passado comigo. Nunca mais me olhou da mesma maneira. Qual seria o estilo aí? Por exemplo, eu tenho observado o ministério de louvor, os irmãos com calça rasgada, ministrando aqui. Até o Romão, meu Deus, o Romão. No ministério lá do Pop Rua tem calça nova. Queima, Senhor, né? Tiago, você também tem que ser queimado. Qual é o estilo, gente? Que loucura. Vocês percebem como a gente fica... É a igreja que tem culto de doutrina. Então, qual seria a dieta do reino de Deus? Qual seria o estilista, ou o estilo de Deus que você deve, né, se vestir? Pergunta aí, Deus iria no bar, sim ou não? Não respondo, né? Por exemplo, o show. Eu posso ir num show, só se for do Coldplay e do Djavan. Aliás, o último do Coldplay aqui, eu vi muitos de vocês com a pulseirinha. A Djavan e Vinho Palmares, todo mundo pode beber. Mas ouvir outras bandas, não. Qual é a banda? Eu sigo um pastor que ele é muito inteligente, ele é um policial federal, médico. Ele foi membro de uma igreja que eu pastorei lá na Tijuca. Passou por lá. E ele gosta de rock and roll, pesadão mesmo. E faz a devocional dele com rock. Você disse, isso não pode ser, essa música é do inferno. Por exemplo, eu não gosto de funk. Eu não tenho condições na minha cultura, que não foi acostumada, mas eu trabalho com gente de comunidade o tempo todo. E qual é a música que toca lá, gente, na maioria das vezes? Por exemplo, eu não suporto sertanejo. Respeito todos os cantores sertanejos desse Brasil que promovem
Mas o Evangelho, o que o Evangelho tem a ver com isso, hein? Que música que eu posso ouvir? Tem uma frase de alguém que eu gostava muito, está com uns problemas muito sérios hoje, que me distanciei e dizia: Deus não ouve música, Deus ouve coração. Você vai em algumas livrarias comprar alguns determinados livros, às vezes você não encontra um livro que promova de fato uma visão de reino de Deus. Porque eu tenho feito leituras ao longo da minha vida, tenho percebido que tem 3 reinos. Tem o reino de Deus, tem o reino das trevas e o reino dos homens. O reino de Deus é isso aqui. É tão simples que chega e irrita. A gente tem sofisticado demais o reino de Deus. Deus não tem pacto nenhum com muitas sofisticações que a gente gasta tempo, dinheiro, atenção das pessoas, tensão, uma agenda que não nos leva para perto daquilo que de fato Deus está querendo conviver. Tem o reino das trevas. Esse, segundo a palavra de Deus, lá na cruz do Calvário, e depois da ressurreição, já tem o seu fim decretado. O diabo, ele na verdade é construído a partir de leituras de medo, de fantasias, de uma série de fatores que foram estampadas, inclusive em quadros. A Idade Média, então, foi terrível para fazer isso. A caça às bruxas, e demoniza isso, demoniza. As pessoas não são capazes de ver seus próprios demônios dentro dela. O demônio, tudo aquilo que se opõe a Deus. Eu não negligencio o mundo espiritual, mas eu não dou a eles a atenção que muitas pessoas estão dando nos cultos, nos lugares, promovendo determinadas reuniões que não nos aproximam de Deus. E para terminar, nós temos o reino dos homens. E eu acho que esse aí é o grande e o pior de todos, porque essa ideia de reinar em vida, muitas vezes não tem nada a ver com reinar com Cristo, mas reinar sobre a vida das pessoas e construir verdadeiros impérios eclesiásticos e institucionais religiosos. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Que nos ajude a enxergar o Cristo. Esse Cristo que veio, e a gente já vai terminando, e eu vou pedir para o Vida subir. Paulo diz em Filipenses 4:8, não precisa botar aí não, painel, eu vou ler aqui. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, diga comigo, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. É reino de Deus. Paulo traz a lei para um só lugar. Gálatas 5:14. Todos os mandamentos, o pastor vai falar sobre isso esses dias aí. Toda a lei se resume num só mandamento: ame ao seu próximo como a si mesmo. Mas amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, perdeu-se? Não. João vai dizer que se eu amo a Deus e odeio o meu irmão, eu sou um... Alguém sabe, não? Mentiroso. Se eu digo que amo a Deus, mas eu odeio a Marta Belo, eu sou o quê? Mentiroso. Mentira. Porque esse lugar aqui é um lugar terrível para criar personagens. O púlpito é um lugar maravilhoso. Você pode... Aqui a bênção e a maldição pode passar. Pela mesma boca que sai palavras doces, pode sair palavras amargas. Eu posso ser um canal de Deus e um canal para o meu próprio benefício em manipular pessoas. Porque liderar é influenciar pessoas. E eu estou influenciando vocês com o que eu estou dizendo. Todas as vezes que um líder sobe aqui para pregar, pastores que já passaram, o que está e os que virão no futuro, a gente influencia uma geração de pessoas com poucos, muitos ou milhões de seguidores. E mais do que a gente diz, mais do que a gente diz é o que a gente vive. Então que o Evangelho seja encontrado em mim, encontrado em você também. Que Jesus seja visto em você,
na simplicidade das coisas, na maneira como a gente ama ao nosso próximo, na maneira como a gente elabora e constrói tudo o que a gente está fazendo. O nome de Deus está sendo glorificado. Se há algum louvor, que sejam feitas as vossas obras diante dos homens, para que o Pai seja glorificado. A gente foi na rua sexta-feira passada, na noite solidária, e atravessou a rua um camarada, e ele veio falando para um, para outro: obrigado porque você saiu da sua casa e você veio aqui trazer um pouco de comida. Pô, obrigado aí porque você trouxe um cobertor. Poxa, obrigado porque você veio aqui me visitar. Ele foi um por um. Aí o Renato falou: pastor, olha o que esse moço está fazendo aqui. Aí eu peguei a câmera, acendi, o vídeo está lá na página de Betânia Missões. Quem viu esse vídeo essa semana? É isso. O evangelho que veste o homem que está com frio nas ruas. Tem feito frio essa semana, irmãos? Pois é. Betânia tem acolhido cobertores. Obrigado cada líder de ministério, educação, motoclube, mulheres, jovens, todos vocês, homens que têm levantado esses cobertores. Obrigado. A gente está distribuindo. A gente está indo para a rua. Obrigado por cada garrafa d'água que você doa para descedentar. Obrigado porque cada alimento que você ajuda para a gente poder distribuir para o ICV e fazer chegar às mesas das pessoas. Evangelho, evangelho, evangelho. Evangelho é mais do que palavras. Encerro dizendo: Francisco de Assis diz: pregue o evangelho sempre, se necessário for, use as palavras. E que seja Cristo em mim, Cristo em nós, Cristo em você, para a gente seguir adiante. Vamos ficar de pé e vamos adorar ao Senhor. Bendito seja o nome de Deus. Senhor, obrigado por essa noite, pelos meus irmãos e irmãs. Obrigado por essa oportunidade que a Tua palavra se revela a nós. Obrigado porque o Senhor escolheu ficar do lado do fraco, do necessitado, dos pequeninos. Não que os ricos não mereçam, e não é nem deles que o Senhor está falando. O Senhor está falando daqueles que são sábios e entendidos no seu próprio entendimento, mas não entende que a sabedoria divina transcende essas coisas todas. Obrigado porque o Senhor veio libertar a gente de uma série de leis que não eram suficientes para nos aproximarmos de Ti. Porque a lei é capaz até de matar, e nos manda matar muitas vezes. Mas obrigado porque o Espírito é de vida, o Espírito vivifica, o Espírito produz vida, o Espírito produz vida, o Espírito produz vida. O Teu Espírito produz vida em mim, nos meus irmãos. Sara, salva esses pastores e líderes, salva essas igrejas, salva-nos de uma teologia que nos afasta profundamente do Senhor e nos traz, Senhor, para respirar e respirar os Teus ares. Para aqueles que estão se sentindo afogados, ó Deus, tomados e possuídos por coisas que só se afastam de Ti, que eles possam se aproximar e retomarem o caminho e olhar para Jesus, e olhar para o Cristo da palavra, olhar para o Jesus dos evangelhos, do evangelho do reino de Deus, do evangelho da misericórdia, do evangelho da graça, do evangelho da justiça, da fidelidade, da bondade. Deus, ajuda-nos a sermos bons uns para com os outros. Tira a maldade que está no coração daqueles que desejam o mal contra nós, e do mal que a gente deseja ao outro. Que a bondade prevaleça. Bondade como fruto do Teu Espírito em nós. Venha o Teu reino sobre nós. O reino de Cristo, o reino do Pai manifestado no Filho, nos humaniza, Senhor, para que a gente, sendo humano, a gente possa refletir o Teu rosto divino no meio dos homens que não enxergam Deus há muito tempo. Em nome de Jesus, amém.